Neste momento eu tenho o prazer de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria de se encontrar na casa do Pai nesta noite. Glória a Deus. Muito já foi falo sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se fôssemos para casa neste momento, já estaria regozijado, porque o Espírito Santo tem falado desde o primeiro momento que fizemos as nossas contas Glória a neste lugar. Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Abra as vossas Bíblias em João 8, a partir do versículo 12, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A partir do versículo 12, que tem como título Discurso de Jesus sobre a sua missão, que fala assim a palavra do Senhor. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentem glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, sou grato a Deus por Glória a esta Deus. oportunidade, fundamente ao pastor e os meus liderados que me permitiu esta confiança. Percebemos que no discurso de Jesus, ele tem uma preocupação de imensa, uma preocupação de extrema rapidez a respeito, obrigado, que Deus abençoe, meu irmão, a respeito de sua missão aqui na terra. Como todos nós sabemos, o ser humano ele foi constituído para proclamar e fazer a vontade do Pai. O primeiro Adão, o qual Jesus constituiu e colocou no Éden, veio com esta missão. Embora o primeiro Adão fosse perfeito em tudo falando, na sua forma física e na sua forma espiritual, ele não teve como objetivo priorizar a responsabilidade que estava sobre as suas mãos, que era perseverar em glorificar o nome do Pai. Glória a Por Deus. isso, a irresponsabilidade trouxe a consequência. Consequência hoje que nós colhemos por causa da irresponsabilidade de Adão. E Jesus, no capítulo 8, a partir do versículo 12 de João, ele justamente vem declarando a sua missão para com toda a humanidade. Glória ou seja, a Deus, fazer a aleluia. vontade do Pai. Glória Tem um a Deus, ditado popular, e eu aleluia. concordo plenamente, que ele fala que nós viemos a este mundo sem nada e também quando morremos nós não vamos levar nada. E de fato, o único propósito nesse meio tempo entre nascer e morrer é glorificar o nome de Deus, porque entendemos que Ele é o supremo entre todas as coisas que nossos olhos físicos podem alcançar. Glória a Isso Deus. traz como reflexão de como estamos vivendo nos dias atuais. De fato, hoje em dia, meus irmãos, está complicado vivenciar um verdadeiro evangelho de Cristo, porque o pecado, a corrupção que Satanás colocou em Adão tem se manifestado no meio do povo de Deus. Isso, quando Israel foi constituído para proclamar o evangelho de Deus, para trazer as boas novas do Senhor Jesus Cristo, infelizmente também ele não exerceu esse papel. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas esquecem que o que está escrito aqui não são apenas palavras, mas sim a vida pulsando para fora das próprias folhas que são feitas de papel. Por que, irmão Paulo? Porque se nós formos analisarmos o que a Bíblia fala em Gênesis até Apocalipse, muitas coisas se concretizaram, muitas coisas estão se concretizando e muitas coisas irão se concretizar. E por isso o Espírito Santo, ele coloca a esperança em nossos corações de mantermos firmes e fiéis à promessa do Senhor Jesus Cristo de um dia alcançar o reino dos céus. Por isso que essa esperança não pode morrer em nossos corações. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, ele pega Adão, traz sobre a terra e constitui e fala que ele dominaria sobre os peixes do mar, sobre todas as bestas feras da terra e sobre todas as plantas que o Senhor Deus tinha feito. Só que o ser humano, ele, por ser curioso, e isso por ter em sua essência, ele deixa vacilar o seu pé, digamos assim. Quando Deus ele fala que tudo poderia comer, menos
do fruto do conhecimento do bem e do mal, justamente era para Adão se contentar com aquilo que Deus tinha colocado limite. E assim, se nós formos analisar, Deus colocou limite para cada um de nós. O apóstolo Paulo, ele declara que tudo nos é lícito, mas nada nos convém. Nem tudo nos convém, obrigado, minha irmã. Nem tudo nos convém. E isto é constituído porque nos dias atuais, infelizmente, surgiu uma geração que diz que tudo é lícito, que tudo pode, que tudo eu faço, que porque Deus não está vendo, eu vou fazer. É verdade. A partir do momento que nós, seres humanos, aceitamos a Cristo Jesus, já não passamos mais a ser livres, mas sim a ter um dono. Oh, glória a Deus. Esse dono, ele confiou a cada um de nós a proclamação do Evangelho. Jesus, em João 8, versículo 12, ele aqui está testificando dele mesmo, que veio do Pai para essa terra, para fazer a vontade do Pai. Mas aqui eu comentei com os irmãos que quem é espiritual compreende as coisas que são espirituais. Os fariseus, então, questionaram Jesus da onde ele vinha. Então Jesus fala aqui em João 8 que eles não sabiam da onde vinham e não sabiam para onde ele iria também. Assim é o mundo para com todos nós. Eles não entendem que a missão nossa aqui na terra é levar a palavra de Deus aos que querem ter uma nova vida aos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio trazendo esta esperança, como ele foi morto na morte e morte de cruz, ele deixou bem claro que além desta vida a qual nós vivemos, existe outra. Com isso, quando Paulo, ele falou lá em Romanos 6, versículo 12, que nossos membros não devem ser de iniquidade, mas sim para a justiça de Deus, justamente foi afirmando que agora as nossas ações, os nossos feitos, os nossos vestimentos devem ser para glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Por isso, nós devemos persistir e afirmar à humanidade que sim, independente do que as pessoas pensam, do que elas acham, do que nos criticam, nós devemos manter a nossa posição. Glória a Deus. Jesus, em João 8,12, ele estava no templo. E no momento que ele estava no templo, fazendo esse sermão e declarando às pessoas a vontade do Pai para com a humanidade, as pessoas não aceitaram, porque o apóstolo Paulo diz que é um confronto direto com a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E aí nós devemos estar vigiando, porque o qual tiver mais alimentado é que vai reinar nos nossos corpos. Aleluia. E quando Jesus, ele está no templo, e ele fala àqueles fariseus que o Pai queria que ele fizesse a vontade dele, que ele testificava dele mesmo, e que a lei de Moisés falava que para ser verdadeiro, um testemunho deveria ser 2, mas que o testemunho dele era verdadeiro porque era dele o testifico e do Pai eles não creram, porque não viam. Mas eu costumo dizer que nós que somos cristãos, que entendemos as coisas espirituais, quando ouvimos coisas espirituais, nós não precisamos ver, porque sentimos, porque a presença de Deus é presente naquele que anda perante a palavra do Senhor. Glória a Deus. Jesus, então, quando ele está no templo, ele é confrontado por esse povo. Por quê? Porque a palavra de Deus é confronto, é disputa. E aí, Satanás ele se desespera. Por quê? Porque um dia ele já foi anjo. Um dia ele já regeu o coral celeste. A Bíblia relata sobre isso. Só que por conta de uma única coisa, a mesma coisa que aconteceu com Adão, a irresponsabilidade de não manter a posição de servo, fez ele perder a posição que ele carregava no céu. Quando nós aceitamos a Cristo, é fato que Ele não nos declara que será fácil. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos declara, a palavra, como está escrito, que no mundo tereis aflição, mas tereis bom ânimo, crede em mim, crede também em Deus. Se não fosse assim, não teria dito que eu ia para o meu Pai e vos preparei lugar. Então, esta esperança deve estar em nossos corações. Porque Jesus ele deixou uma marca de extrema importância que um ser humano nenhum aqui na terra deixou.
nem cientista, nem biólogo. E olha que tem vários escritores, tem vários homens que fizeram muitas coisas grandes. Mas o único que deu a vida por cada um de nós, derramando seu sangue, sendo justo e limpo espiritualmente, é Jesus. E com isso, ele deveria ter desistido. Jesus ele deveria ter desistido, porque nem a mim, nem a você mereceríamos este sacrifício. Porque quando Jesus ele veio, ele já entendia, já tinha em seu coração que o que teríamos o pastor Josafá a oferecer a ele era pecado, mais nada além disso. Então, quando ele morre na cruz do Calvário e traz essa esperança para a remissão dos pecados, é confiando a cada um de nós essa missão de que sim, vai ser difícil, mas olha, hoje eu talvez pensei uma coisa errada, amanhã eu não penso mais não. Amanhã eu faço diferente, porque a palavra de Deus fala que eu devo viver em novidade de espírito. Isso eu devo viver em novidade de espírito. Infelizmente as pessoas já não têm mais dado crédito à palavra de Deus. Eu fico triste, pastor Josafá, porque eu sou um testemunho verídico. Eu glorifico a Deus porque Deus ele me resgatou. Aleluia! Com a minha família, com a sociedade jamais não acreditava. Qual já desinstituía que eu era um perdido e que Deus vai e me restaura. E que hoje a sociedade vê eu da forma que eu sou. E com isso, eu ganho minha consciência pedindo a Deus direto. Não me deixa se afastar da presença do Senhor, não. Porque eu tenho que ter em minha mente um sentido. Eu só tenho um tempo determinado, um limite aqui na terra. E nesse limite eu tenho que ter em minha vida, nessa trajetória, um sentimento de gratidão a Deus. Não que ele deveria fazer, mas porque Ele é bom. Ele é amor. Se estamos aqui nesta noite sendo sustentados de pé bem, não é porque nós merecemos, mas Ele é bom. Ele merece nossa glória, Ele merece nossa aleluia, Ele merece nossa melhor dedicação. Hoje no texto que eu falo a respeito de excelência. A gente não pode ser perfeito, mas fazer as coisas bem feito, com excelência para Deus, isso pode. Glória a Deus! Aleluia! Por que nós não vamos fazer? Deus é aquele que promete. Deus é aquele que promete e não se arrepende. Deus é aquele que promete e não falha. Deus é aquele que prometeu que Moisés ia atravessar o mar vermelho. E Moisés atravessou o mar vermelho com Israel, porque ele é fiel. Então fala assim, ó, quando vem um problema na vida da gente, nós colocamos Deus assim, na frente da gente e fala assim, ó, Ele é fiel. Se Ele falou que eu vou ultrapassar esse obstáculo, é porque eu vou ultrapassar. Porque mais difícil foi eu sair das garras de Satanás. E Deus me tirou das garras de Satanás. Então se Ele me tirou das garras de Satanás, não é difícil, porque Ele é fiel. Glória a Deus! Então Jesus, Ele vem com esse objetivo de mostrar à sociedade, à humanidade, quem Deus é. Esta responsabilidade hoje cai em nossos ombros, de mostrar de fato quem Deus é. Isso na forma de pensar, isso na forma de andar, isso na forma de se vestir. Por quê, irmão Paulo? Porque nós somos cartas que somos lidas sem precisar abrir a boca. Quando nós passamos pelo local, estamos certinhos. Fala é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas quando nós passamos em um local que não estamos cooperando com a palavra de Deus, já criticam. Fala que é homem de Deus, fala que é mulher de Deus, mas olha lá como é que tá. É por isso que eu prefiro ser chamado de cafona. É por isso que eu prefiro ser chamado de estranho. Mas a minha calça eu não deixo, a minha vestimenta larga eu não deixo. E quem quiser achar quadrado, que ache. Eu vou andar pelo agrado do Senhor.
cristãos se incomodam com o que o povo vai falar, com a missão que Deus destacou para ele. E eu me maravilhei quando o Edinael, ele falou aqui a respeito de que Deus nos entrega, nós devemos entregar. É verdade. Se Deus ele entrega uma responsabilidade em nossas mãos, é para que nós viemos passar essa responsabilidade. Adão e Israel, infelizmente, não teve essa responsabilidade. Mas vem aquele que é o único filho de Deus e assume essa responsabilidade. Adão, ele errou no início, mas Jesus não errou no final. Adão, ele pecou no lugar de bonança. Jesus estava no meio de provações e tentações e venceu Satanás. Quando Adão, ele pecou no jardim. Tinha de tudo que você imaginar. Adão poderia escolher comer cada fruta diferente de um dia, mas ele, pela curiosidade de provar daquilo, porque foi influenciado por Eva, esquecendo de que a autoridade maior não era Eva, e sim Deus, ele se deixa se levar. E aqui está uma preocupação nos dias atuais, que tem crente que não está se deixando levar pela palavra, tem crente que está se deixando levar pelas falsas doutrinas, pelas falsas testemunhas, pelas palavras bonitas de Satanás. Está se formando, nós queremos estar vigiando. Assim como Deus venceu na terra, assim como Jesus venceu na terra, ele destruiu e venceu na terra, nós vamos vencer na terra, porque ele é fiel e ele disse que nós devemos ser santos, assim como ele foi santo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aqui eu entro porque a gente aprendeu no curso, e eu, de certa forma, eu já sabia, que tem crente que pensa que o culto começa quando vem para a igreja. É verdade. Mas o culto começa quando você acorda de manhã, dobra a aleluia. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Desde aquele momento ali, você tem a responsabilidade de glorificar o nome de Deus. Eu não estou dizendo que nós vamos falhar. Nós vamos falhar, sim. Nós somos falhos. Mas nós podemos dar o nosso melhor para Deus durante todo o dia. É verdade, Jesus. Porque Jesus, ele era ser humano como nós. Mas não pecou. Ele foi criticado pelos irmãos. Ele foi açoitado pela sociedade. Talvez Jesus, ele poderia olhar para o céu, olhar para a terra, olhar para as oportunidades que ele tinha aqui na terra e falar: não, eu não vou servir mais ao Pai não, porque aqui eu tenho um banquete, porque aqui eu tenho carruagem. Exemplo disso é quando ele chega em Jerusalém, as pessoas pensaram que ele ia chegar em uma carruagem real, mas Jesus traz um símbolo de simplicidade, de humildade, que chega montado em um jumentinho, trazendo a entender que as coisas daqui, como a Bíblia fala, que nós devemos juntar tesouro no céu e não tesouro na terra. Porque aqui na terra a ferrugem come, mas no céu não. No céu é prevalecido para cada um de nós. O céu é descrito como rua de ouro, muro de jaspe, lago azul. Só que isso foi quando João pôde descrever. Ele pegou a coisa mais pura, mais preciosa aqui da terra e tentou descrever para o céu. Só que o que nos espera lá, meu irmão, que essa esperança que está dentro de nós é bem maior do que o que João falou. Porque lá o ouro não chega nem perto do que nós vamos ver, a prata não vai chegar nem perto do que nós vamos ver. O muro de jaspe, o muro que ele descreveu como jaspe, não vai chegar nem perto do que os nossos olhos não veem. Só que aí a gente não pode esquecer de uma coisa: que quando nós servimos ao Senhor, não é pelo que o céu tem, mas pelo que Jesus está lá. Infelizmente, as pessoas nos dias atuais, elas têm olhado para o céu e visto o céu e não Cristo Jesus. Porque se servimos Deus aqui, porque Deus é e Cristo é, lá no céu será da mesma forma. Quando chegarmos no céu, o ouro, a prata, o jaspe, enfim, todas as coisas que se encontram no céu, não vai significar em nada diante de Jesus Cristo. Porque o sentimento que dá aos nossos corações não é a prata, não é o ouro, mas sim o Senhor Jesus Cristo que habita em cada um de nós. Por isso, não podemos desistir, em hipótese alguma, da missão que foi entregue a cada um de nós. Eu não digo, como eu disse, que vai ser fácil, mas também
eu não afirmo que desistir do Senhor Jesus Cristo é a melhor solução. Pelo contrário, perseverar, insistir, não abdicar das coisas que não agradam ao Senhor Jesus Cristo é a melhor forma de vivermos aqui na terra. Verdade, Jesus. Porque o resto é vaidade. Eclesiastes fala isso, o pregador falou de vaidade em vaidade, tudo é vaidade. Eu não estou dizendo que os irmãos não devem conquistar nada, devem conquistar tudo sim. Mas, primeiramente, conquistar o reino de Deus. E depois as outras coisas são acrescentadas. Aleluia. A Senhora agradeço minha rica oportunidade. A Bíblia diz que aquilo que os nossos olhos não viu e o ouvido não ouviu é as coisas que Deus preparou para nós. Aleluia. Boa foi essa palavra Amém. e digna de toda a aceitação. Aleluia, glória a Deus. Quem ouviu a voz de Deus? Oh, glória a Deus. Quem entendeu a palavra que Deus queria falar para a igreja? Agora nós podemos ver que Deus ele vai falar não aquilo que às vezes nós viemos preparados para ouvir, mas aquilo que ele precisava falar para a edificação das nossas vidas, porque a Bíblia diz que é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, e é através desta palavra que nós iremos para o céu. Nada, nem ninguém vai levar o homem para o céu, senão por intermédio da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando o nosso jovem irmão Paulo. Amém. Como ele ministrou aqui nesta noite, foi uma palavra abençoada, pão quentinho do céu, e só não se alimenta quem fica em casa. Então quem veio para a igreja se alimentou. Que Deus continue abençoando o departamento dos jovens, nosso irmão Paulo, nosso irmão Renato, nossa irmã Eliana, que Deus continue abençoando a cada um dos componentes. Que vocês continuem sendo canal de bênção nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos, olha o relógio ali.